Nosso primeiro experimento vai ser ligar um LED. Para isso a gente vai utilizar um Arduino, uma protoboard, um LED e um resistor. Então a gente pega o Arduino, pegar o R3, aqui a gente pegar a protoboard, no Tinkercad se chama breadboard, mas aqui é tudo a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Eu peguei menorzinho para não ocupar tanto espaço da tela, né? Agora pegar um LED normal e um resistor. Bom, vamos lá. Primeiro fazer a conexão elétrica. Lembra que o LED tem um anodo aqui e ele tem um cátodo aqui. O anodo vai receber a parte positiva. O positivo a gente vai pegar das portas lógicas. Então aqui a gente tem de 0 até a 13 para alimentar esse LED. Normalmente a gente vai pegar do 2 ao 13, que não vai fazer diferença nenhuma. A gente guarda esse 0, 1 para outros tipos de comunicação. Então vamos, por exemplo, pegar aqui a porta 13 mesmo. Então venho, ligo no anodo do LED. Tanto faz eu colocar o LED aqui, 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 não tem problema. Ele tem que estar nessa mesma linha para ele receber o mesmo potencial da minha porta lógica. No caso é 13, que é digital, e ela vai ter tensão de 5 volts. Aqui no anodo eu tenho que conectar o negativo. Então eu ligo o GND na parte negativa da protoboard. Tanto faz, como esse circuito é muito pequeno, eu posso ligar diretamente aqui no resistor, não tem problema. Mas para ficar mais bonitinho mesmo, eu vou deixar assim. Uma outra coisa é o código de cores. Normalmente, para fazer uma alimentação, a gente coloca uma cor mais quente, assim. Então a gente pode colocar laranja, 5 volts como a gente está utilizando, a gente coloca normalmente vermelho no 5 volts e preto no GND. Então aqui é preto e aqui vai ser preto. Tanto faz, né, gente, mas é mais questão de bom senso. Aqui o resistor, vocês podem perceber que eu liguei dessa forma. Ele está ligado na saída do LED e na entrada do GND. Ou seja, ele está em série. Lembra que se eu fizer isso daqui, eu vou estar colocando ele em curto-circuito. Uma outra coisa que eu posso fazer, uma outra forma de conectar, é eu deixar ele assim. Ele não vai queimar porque, ó, aqui está saindo a energia, a corrente, ela vai passar pelo resistor e vai sair aqui. Aí daqui eu posso ligar para o GND. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Porque aqui e aqui são terminais diferentes. Ele não vai ter curto-circuito. Então agora que a gente já preparou a nossa parte elétrica, vamos fazer o código. Só um detalhe também, é que a gente pode alterar a resistência. Então eu posso colocar 500 ohms, aí é só mudar a escala aqui. Cuidado para não deixar muito baixo, para o seu resistor não ficar insignificante e acabar queimando o LED. Também cuidado para não deixar muito alto e o seu LED não acender, porque vai ter pouca tensão resistente para ele. Então eu deixei 500 ohms. Agora o LED aqui a gente também pode mudar de cor. Você escolhe azul, vermelho, branco. Vou colocar de vermelho mesmo. O código a gente vai selecionar para ser texto. Continuar. E aqui ele já vem um código pronto. Então agora a gente vai apagar esse código e vai para fazer basicamente a mesma coisa, mas vamos fazer na mão para ficar mais na cabeça. Então a primeira coisa que eu faço é declarar o meu LED no meu código. Então eu faço pin mode. Então pin mode. Aí que eu coloco a porta que o LED está usando. Então eu vou colocar 13.
e eu vou definir ele como input ou output. Output é quando meu componente eletrônico vai receber informação do Arduino e ele vai obedecer. Input é o contrário, quando o meu componente eletrônico vai mandar informação para o Arduino processar essa informação. Aqui no caso, o LED ele só vai receber informação do Arduino para mandar ele brilhar ou não. Então ele é output. A gente vai colocar ele tudo em maiúsculo, tá? Essa é a sintaxe correta. E não esqueçam, pelo amor de Deus, do ponto e vírgula. É o erro mais comum. Agora que nosso setup está pronto, que a gente já definiu os componentes do nosso circuito, lembre que o resistor ele não precisa porque não tem como você controlar o resistor. Então, você não declara ele no código. Você utiliza ele só para controlar a sua corrente. Agora eu vou fazer um comando para o meu LED apagar e acender. Então eu quero que meu LED acenda, então eu vou falar digital write, ou seja, digital, porque eu estou utilizando uma porta digital, e write é para estabelecer um comando. Então você quer enviar um comando. Você fala em que porta você quer, então eu vou colocar na porta 13, e eu vou colocar como high ou low, porque a porta digital só funciona dessa forma, high ou low. High é quando está em 5 volts e low é quando está 0. 5 volts é o nível lógico 1 e 0 volts é o nível lógico 0. Lembra que digital, lá na primeira aula a gente viu que o digital ele vai variar de 0 a 1, então aqui 1 significa 5 volts e 0, 0 volts. Então high, ele vai acender. Eu quero que meu LED fique piscando, então ele vai acender por um tempo, apaga por outro. Assim, eu vou colocar uma função de tempo. Existe a função chamada delay. E você vai colocar o tempo nela em milissegundos. Ou seja, se eu quero que ele fique ligado por 2 segundos, então eu vou colocar 2000 aqui. E ponto vírgula. Agora eu vou fazer a mesma coisa para apagar o LED. Eu só vou copiar e colar aqui para adiantar um tempinho. Então eu vou colocar digital write, vou estabelecer um novo comando na porta 13. Agora para desligar, vai acabar com a alimentação do LED. Eu vou deixar 2 segundos também desligado. Qualquer código que a gente faz na linguagem C, o próximo passo é compilar. Então a gente vai colocar para ele compilar e vai ver se vai funcionar. Ele não gerou nenhuma mensagem de erro aqui no monitor, então não tem problema. Nosso código está sintaticamente correto. Agora vamos ver se ele está funcionando da maneira que a gente quer. Então a gente vai olhar aqui, o LED acende por 2 segundos, apaga 2, liga 2, apaga 2. Lembra que aqui na void loop ele vai ficar repetindo isso daqui até eu mandar parar. No caso aqui não tem nenhum comando para parar, então vai ficar infinitamente, enquanto eu estiver ligado o Arduino. Uma coisa muito interessante é que o código que você colocar no Arduino físico, ele vai ficar salvo lá. Então toda vez que você desenergizar o Arduino, você vai energizar de novo, ele já vai voltar funcionando. Então tipo, tirei aqui o cabo USB do Arduino. Quando eu colocar de volta, meu LED já vai voltar a ligar, vai esperar 2 segundos, ligar. Eu não vou precisar ficar mandando código toda hora. Entenderam? Aqui, se eu quiser mudar a resistência, vamos ver o que acontece. Se eu colocar 5 kΩ, o LED já vai começar a ficar mais fraco. Aqui no Tinkercad é difícil mesmo de perceber isso. Mas conforme eu vou aumentando aqui a resistência, né, se deixar mudar, por exemplo, colocar 20 kΩ. Então vamos ver. Ó, já não está tão forte. Mudar mais uma vez para 20 MΩ. Muito difícil, né? Mas
já quase nem acende. Isso que o Tinkercad já tá fingindo, porque na vida real isso aqui, gente, não aconteceria. Se colocar giga, caso aqui, numa nova simulação, aí ele nem tá ligando. Ó, vocês podem perceber, não tá funcionando, porque tem uma queda de tensão tão... O resistor está basicamente consumindo todos os 5 volts. Resta nada aqui pro LED. E uma coisa dos diodos, eles têm uma tensão mínima para funcionar também. Então, como a tensão que sobra pro LED é tão baixa, o LED mesmo não vai deixar circular a corrente por restante do circuito. E é isso, gente, nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, repitam novamente depois. Vou parar a simulação e vou voltar aqui para aqui nos slides estão o que a gente utilizou, como foi a montagem e o código para vocês pegarem e colocarem depois. Uma outra coisa que eu não comentei, voltando para cá, é que aqui no código eu posso criar uma variável também, chamada LED, no caso, e eu declaro o valor dela. Aqui eu estou falando assim, LED vale 13, LED recebe 13, no lugar de colocar 13 aqui, eu posso colocar LED. Ele vai entender, ó, é a porta 13, que o LED guarda valor 13. E um detalhe também, que é quando eu vou criar uma variável, eu não crio ela dentro do void loop, nem do void setup, eu crio ela fora. Porque se você colocar aqui no void loop, ele vai ficar toda hora criando essa variável. Aí você vai consumir mais armazenamento, vai gastar tempo. E tudo bem que nesse código simples você nem vai perceber. Mas pensa, você vai projetar algo, vai ficar um código muito extenso, e essas coisinhas impactam bastante. Então tenha muito cuidado também. Já o desafio, ele vai ser uma extensão do projeto que a gente acabou de fazer. Vocês vão projetar um semáforo para carros e pedestres, e vocês vão utilizar um Arduino e vocês vão colocar, no caso, 5 LEDs, né? 3 do carro e 2 do pedestre. E cuidado com o tempo, que, por exemplo, um semáforo do carro não pode simplesmente fechar e o pedestre abrir instantaneamente. Tem um tempinho, né? Por questão de segurança. Se atentem a isso. E uma outra dica é, coloquem os LEDs em paralelo. Porque assim eles vão ter a mesma tensão de alimentação, eles conseguem brilhar da mesma forma. E utilize os mesmos resistores, no caso também. No caso eu falo um resistor para cada LED. E isso, gente. Esse é o desafio. Vocês podem mandar a resolução pra gente, que a gente pode corrigir. Não é obrigado a fazer, mas espero que façam. Para vocês aprenderem. Que isso, né, gente? Se você fizer e errar, você ganha conhecimento. Se você fizer e acertar, fica mais ou menos na mesma, mas, né, você ainda ganha algo. Só não ganha quem não faz. E isso, gente. Obrigado. Até a próxima aula. E tchau.